Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Tudo bem, pessoal? E aí, muito tempo sem nos vermos por vídeo, né? Espero que todos estejam bem em casa, com os familiares, né? Esse tempo tá demorando a passar, mas acreditamos que tudo vai se resolver logo. Bom, queria começar essa aula de hoje com alguns avisos. Primeiro, como vocês viram ali no quadro, essa aula dá início à nossa segunda etapa. Então, conseguimos vencer a primeira etapa, né? Nós produzimos um vídeo para vocês, espero que vocês tenham gostado, um vídeo como uma homenagem ao sexto ano. Vocês têm participado, têm se empenhado, e nós estamos muito felizes com esse retorno. E por isso fizemos o vídeo também. E aí, então, a aula de hoje começa a segunda etapa. A nossa aula que é programada para quarta-feira, né? Então, coloquei a data ali de 3/6, mas algumas vezes tem ocorrido alterações nos roteiros e pode acontecer de você ter que assistir esse vídeo numa segunda, numa terça, tá? O importante é você colocar essa data que eu tô colocando ali para a gente ter uma sequência, para a gente não se perder nesses vídeos, tudo bem? E eu coloquei ali, ó, aula 1, quem reparou. Por quê? Eu vou começar a contagem novamente. Então, toda etapa, eu zero a contagem das aulas, né, e inicio outra contagem, pra gente não ficar escrevendo números enormes na nossa sequência de aulas. Então, como estamos na segunda etapa, a nossa primeira aula, tecnicamente, é essa. Eu sei que vocês já tiveram roteiros com revisão para o conteúdo da prova, né? Mas a aula de uma matéria nova mesmo, dessa etapa, começa agora. Então, podem escrever aí no caderno de vocês. Espero que todos já estejam com esse hábito, né? Passa um traço, coloca a segunda etapa bem grande, para a gente identificar a partir de onde a gente começou a nossa segunda etapa, o que vai cair para vocês nas próximas atividades avaliativas cobradas, né? Então, vai ser agora, dessa aula de hoje para frente. Passa um traço, escreve segunda etapa, coloca a data, coloca o número da aula e anota tudo que colocamos ali no quadro, tá bom? Essa aula é uma aula de correção de exercícios. Por quê? Os últimos vídeos que eu passei para vocês, né, foi sobre o capítulo 3, o finalzinho dele, do volume 2. Então, a gente ainda está no volume 2, né, e nós estamos finalizando o capítulo 3. Esse capítulo, no final dele, ele tratava sobre 3 conteúdos, que eu trabalhei eles juntos com vocês. Era et, eta e lixo. Lembram disso? Então, nós vamos corrigir as atividades que eu passei para vocês fazerem sobre esses conteúdos, e à medida que a gente estiver corrigindo, eu vou retomando alguns conceitos que podem ter ficado para trás, alguma coisa que talvez vocês possam ter ficado com dúvida. Então, aproveita bem essa aula, se concentra aí, pega o seu caderno e o seu livro de atividades e vamos lá para essas páginas que eu coloquei para vocês, para começarmos a nossa correção. Lembrando, eu não vou corrigir todas as atividades, então eu vou falar o número que eu estou, tá? Vou falar a página e o número, e você pode ir marcando aí essa atividade que vai ser corrigida. Caso você fique com dúvida em alguma atividade que eu não corrigi e que não foi sanada essa dúvida com as outras atividades, você pode me enviar um PA, uma mensagem no positivo on, que eu irei responder para vocês, tudo bem? No finalzinho da aula, eu quero dar mais um recado a respeito das notas. Então, assiste o vídeo até o final. Vamos lá. Livro de atividades, página 15. Eu separei aqui para a gente fazer a atividade 16 e 17, tá bom? Então, eu vou ler ela aqui e a gente vai marcando as alternativas que precisar. Confere, né? Se você tiver errado muita coisa, né? Quando for a alternativa de escrever, pausa o vídeo e corrige no momento que eu tô explicando. Não deixa para você assistir todo o vídeo e depois ir lá corrigir, não, porque às vezes você vai se perder. Tá bom? Então, você vai pausando de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá. Página 15, exercício 16. Fala assim: a água é um recurso natural que deve ser preservado e não pode ser desperdiçado. Sobre esse bem tão precioso, marque as alternativas corretas.
Então, a gente tinha aí 5 alternativas e você tem que marcar o que está correto em relação à água. Eu não vou ficar lendo as alternativas que estão erradas para a gente ganhar tempo. Então, eu vou só frisar as que estão corretas e você verifica se você marcou ela. Se você não tiver marcado, marque. Se você tiver marcado uma errada, você vai apagar ela, ok? Então, a alternativa A está correta, diz assim: apenas uma pequena parte da água disponível no nosso planeta pode ser consumida. Corretíssimo. Lembra quando a gente estava falando de hidrosfera? Que a gente falou que a parte disponível da quantidade de água que a gente tem no mundo para utilização, né, é uma parte muito pequena. Porque a gente tem muita água salgada, a gente tem uma boa parte da água congelada e da parte da água doce, líquida, disponível, a gente ainda tem uma boa parte subterrânea. Então, aquela que está nos rios, né, que está disponível para a gente acessar essa água e consumir, é a menor parte da quantidade de água do planeta. Então, por isso que essa está correta. Letra C. Grande parte da água disponível na Terra é salgada e é encontrada nos oceanos. Certinho, acabei de falar da hidrosfera, maior parte da nossa água, 90 e alguma coisa, eu não lembro lá a porcentagem, mas está no seu caderno, dá uma olhadinha, é salgada. E letra D. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Certíssimo. Quando a gente estiver entrando em células, que é o volume 4, a gente vai ver que nenhum ser vivo sobrevive sem água, né? Então, as células precisam da água para poder funcionar bem, todo o nosso organismo precisa e qualquer outro ser vivo também precisa de água para sobreviver. Então, as alternativas corretas que você tinha que marcar eram as letras A, C e D, ok? As outras estão erradas, eu não vou entrar nelas para a gente ganhar tempo. Vamos para a nossa próxima, é a 17. Tá escrito assim: numere sequencialmente as etapas envolvidas para o tratamento de água. Então, o que você tinha que fazer? Voltar um pouquinho nas páginas e lá, se é tratamento de água, é ET ou ETA? ETA, né? Estação de tratamento de água. Voltar lá na página onde falava sobre ETA e olhar qual que é a sequência. Então, como que começa esse tratamento? Aonde que ele se inicia? Então, você tem que colocar os números na ordem. O que eu vou fazer? Eu vou ler qual é a frase que é o número 1, depois qual é a frase que é o número 2, e aí você vai procurando onde eu tô lendo. No final, eu vou falar como que a sequência ficou, mas tenta encontrar comigo a frase que eu estou lendo para você acompanhar e entender o processo. Mais importante do que acertar é ter entendido o processo, né? Então, o número 1 ficou lá na nossa terceira frase, ó, tá escrito assim: a água bruta, o que é água bruta? Sem tratamento, imprópria para consumo humano, é captada de mananciais. O que são esses mananciais? Rios, lagos, represas, poços profundos e lençóis freáticos. Então, essa é a primeira etapa para uma estação de tratamento de água, captar essa água bruta. Então, número 1 ficou lá na terceira frase. Seguindo, 2 ficou lá na primeira frase, ó. A água chega à estação de tratamento de água. Ficou até repetitiva a frase, né? A água chega à estação de tratamento de água, ETA. Então, captando a água dos rios, né, elas passam por longas tubulações que vão levar até aquela estação de tratamento. Às vezes a estação de tratamento não é tão perto de um rio, né? Então, ela passa por esse percurso até chegar lá na ETA. Então, o número 2 foi o primeiro lá em cima. Lembrando que no final eu vou falar a sequência toda. 3 é a nossa segunda frase. A água passa por um sistema de grades que separa os materiais maiores, como folhas e galhos. Então, se você assistiu o vídeo que eu coloquei, né, mostrando uma ETA, se você leu a matéria aqui no livro didático, você viu que existem etapas em que em cada etapa acontece um processo na água. Então, essa parte, depois dela ser captada e chegada na estação, ela vai separar agora materiais que poluição que estava ali naquele rio, que veio pelo encanamento e que chegou na estação de tratamento, através de grades. Então, literalmente, como se fosse um portão lá dentro daquele tanque, né? Cheio de grade. Para quê? Porque a água passa e o que é material sólido grande vai ficar ali. Pode ser uma garrafa PET, plástico,
né? Tudo que for maior vai ficar nessas grades. Então, por enquanto, está 2, 3 e 1. Vamos lá, a gente quer a alternativa 4 agora, o número 4, né? Ele vai estar logo abaixo, realmente na quarta frase. A água passa por um tanque de decantação, onde flocos pesados se depositam no fundo, formando o lodo. Então, nesse tanque, o que acontece? Vai ter um produto químico que vai ser lançado nesse tanque, e tudo que é sedimento, lembra lá sobre sedimentação, que era uma dos métodos de separação de misturas, né? É a mesma palavrinha, sedimentação. O que acontece? Aquilo que é mais denso vai para o fundo, não é? Na água suja também é assim, as partículas de sujeira elas vão se unir quando coloca esse produto químico. Então tudo que é sujo vai começar a formar um bolo de sujeira. Esse bolo, quando ele é formado, ele vai ficar muito denso. E aí ele vai para o fundo desse tanque. Ele não vai ficar suspenso na água, ele vai para o fundo, vai ficar lá no fundo precipitado, sedimentado, né? Então, essa é a quarta etapa. Quinta etapa é a nossa última frase, ó. A água já filtrada vai para um canal onde recebe cloro, flúor e cal. Então, o número 5 vai adicionar mais produtos químicos ainda nessa água. Para quê? Matar os micro-organismos que possam existir ali. Também acrescentar produtos que trazem benefício para a nossa saúde. Por exemplo, o flúor. Hoje em dia ele é adicionado na água exatamente para combater até as cáries, porque a gente não utiliza a água da torneira para escovar o dente. Então eles já depositam esse material, é o mesmo material que quando você vai no dentista ele coloca no seu dente. Eles colocam na água exatamente para isso, para ajudar a combater cáries na população. Legal, não é? Então, além disso, joga cloro, joga cal. Aí vocês podem pensar, não, professor, mas cloro faz mal. Todas as substâncias químicas que eles jogam na água, gente, elas são devidamente analisadas a quantidade, né? Então é certinho, tem toda uma equação feita para colocar a quantidade de produto químico para aquela quantidade de água existente ali. Então é uma quantidade que vai chegar na nossa casa que não faz mal à nossa saúde, tá bom? Só mata os micro-organismos necessários. E por último, o número 6 ficou acima ali do 5. Tá escrito assim: a água tratada vai para um reservatório e é distribuída para a população. Então, lá na ETA, né, depois de tudo finalizado, tem como se fosse uma caixa d'água bem grande que vai distribuir essa rede, uma rede de água, né, que vai chegar nas nossas casas. Então, essa é a sequência que ocorre dentro de uma ETA. Se você viu lá o vídeo, se você leu a matéria no livro, você já sabia fazer essa, né? Então, agora, como que ficou a sequência certinho, os números escritos aí para você? Vou falar aqui e você vai vendo se tá batendo com o seu. O primeiro número que você tinha que escrever era o número 2, depois 3, 1, 4, 6, 5. Ok? De novo. 2, 3, 1, 4, 6 e 5. Assim que ficou a numeração. Beleza? Então, sobre ETA, sobre água, era isso que a gente tinha para falar. Próxima parte vai falar sobre ET. Então, a 18 não precisa, não vou corrigir essa com vocês. Virem a página 16, nós vamos corrigir o exercício 19 e o 21, tá? O 20 nós não vamos corrigir. Então, 19, mais uma vez, é para completar. Na outra lá, na verdade, era para marcar números, né? Então, eles te deram algumas palavras, ó. O comando é, em relação às etapas envolvidas para o tratamento de esgoto, então se é tratamento de esgoto, a gente está falando de ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Preencha as frases com as palavras do quadro. Então, ficou fácil, ó, eles já te deram as palavras que você tem que colocar aí nessas frases e você tem que ver qual que é a mais apropriada para cada frase. As palavras são decantação, redes coletoras, sedimentação, impurezas, sólidos grandes, matéria orgânica e rios. Então vamos lá para a frase A, ver qual lacuna que tem lá e o que cabe dentro dessa lacuna, né? Que ficaria bom. Então a frase é assim: ao deixar as casas, o esgoto vai para alguma coisa até chegar às estações de tratamento de esgoto. E aí?
ao deixar as casas, né? Então, da sua casa, quando você dá descarga, quando a água passa lá pelo ralo, que você toma banho, que você lava roupa, aquela água toda foi para o esgoto. Dali até chegar lá no ET, qual que é esse canal que está ligando? O que é isso que liga a sua casa na estação de tratamento de esgoto? É uma decantação? É um sólido grande? É uma matéria orgânica? É uma sedimentação? É uma impureza? É um rio? Ou é uma rede coletora? Quem escreveu rede coletora acertou. Então, a palavra correta aí, né, para deixar a frase com sentido, é redes coletoras. Então, ao deixar as casas, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar às estações de tratamento de esgoto. O que é a rede coletora, gente? É esse cano que tem, né? Não é um cano de plástico fino, é uma rede resistente, né? Que passa aí pelas ruas. De vez em quando a gente não vê, a gente fala assim, o bueiro estourou. A tampa do bueiro estourou, não é? Então, por quê? Esse cano teve um vazamento, e aí sobe aquela água suja, que pode trazer doenças, que traz um fedor horroroso, né, perto das nossas casas. Porque nem todo bairro ou cidade tem uma estação de tratamento de esgoto. Às vezes ela é longe, por exemplo. Aqui em Contagem nós não temos, só tem em BH, se eu não me engano. Então tem que ir toda a rede de esgoto de Contagem até a região de Belo Horizonte para essa água ser tratada. Tá bom? Letra B, pra gente não prolongar muito, né? Antes de ser tratado, o esgoto passa por grades para a remoção a gente acabou de falar no exercício anterior. Assim como na estação de tratamento de água, na estação de tratamento de esgoto, os processos são muito parecidos, tem uma ou outra diferença. Então, quando essa água poluída das nossas casas chega lá no ET, ele vai passar por um tanque onde existe o que ali? Grades, que eles falaram para vocês. As grades servem para remover o quê? Sólidos grandes, redes coletoras já foi. Matéria orgânica, sedimentação. Eu vou ler todas, não, senão vai ficar grande. Para remoção de sólidos grandes. Quem escreveu isso está correto, tá bom? Vou puxar um pouquinho para frente. Então, na frase B, a palavra certa é sólidos grandes. Como garrafas plásticas, tampas, papel, beleza? Letra C. Ao chegar aos tanques de... Olha só, na C a gente vai precisar de colocar duas palavras. Ao chegar ao tanque de alguma coisa, o esgoto fica em repouso. Vamos pensar. Se está ficando em repouso, o que vai acontecer nesse tanque? Né? Esse tanque é um tanque de quê? As palavras que servem aí, tem que ser ou decantação ou sedimentação, não é? Mas então vamos ver a próxima. Nessa etapa ocorre alguma coisa e as partículas mais pesadas se depositam no fundo. Aqui no livro, eles escreveram nessa ordem. Ao chegar aos tanques de decantação, o esgoto fica em repouso. Nessa etapa ocorre a sedimentação e as partículas mais pesadas se depositam no fundo. Se você fez o exercício sozinho, sem consultar, e você inverteu a ordem, eu iria considerar correta, tudo bem? Porque decantação e sedimentação são sinônimos. Mas, se você consultou a matéria e eles estão, o estação de tratamento de esgoto está chamando aquele tanque dele de tanque de decantação, então é melhor deixar dessa forma mesmo. Mas se você inverteu, porque você fez sozinho, não precisa apagar. Pode deixar dessa forma que eu considero. Se fosse numa prova, por exemplo, eu consideraria tanto escrito primeiro sedimentação e depois decantação ou o inverso, tá bom? Mas no livro, a resposta que eles pediram foram primeira palavra decantação e segunda palavra sedimentação. Mas são sinônimos, né? Tanto que é por isso que o tanque ganha esse nome. Porque ali acontece a decantação, acontece a sedimentação, que é o quê? A matéria... o sedimento, né, a sujeira que tem ali naquela água vai para o fundo. Aquilo que é mais denso vai sedimentar, vai decantar. Ok? Essas palavras são sinônimos. Eu já até tinha falado isso para vocês. Então, essa é a ordem, mas se você tiver escrito ao contrário, não tem problema. Só tem problema se você tiver escrito outra palavra que não essas. D. Nos tanques de aeração, micro-organismos decompõem a... Então, olha só, nós já usamos 4 palavras para trás. Sobraram poucas palavras aí. Será que vai ser impureza, rio ou matéria orgânica? O que é que decompõe? Decompõe matéria orgânica, né? O que é matéria orgânica?
tudo aquilo que não é produzido numa empresa, né, numa indústria. Matéria orgânica é aquilo que vem da natureza. Então, restos de alimentos, né, restos de vegetais, de plantas, de animais que possam ter caído nessa rede, né? Isso é matéria orgânica, tá bom? Diminuindo a carga poluidora do esgoto. Então, na letra D, a palavra que completava era matéria orgânica. O sólido restante deposita-se novamente no fundo e após uma nova etapa de decantação, o esgoto já está sem 90% das... Só sobrou duas palavras, rios e impureza. Você vai colocar 90% das rios? Não, né? Então, a palavra correta aí é impurezas. Porém, essa água ainda não pode ser bebida. Então, a gente está falando da estação de tratamento de esgoto, quando lá no finalzinho já da etapa, essa água já está bem mais limpa do que ela chegou, mas ela ainda não é própria para consumo. Por quê? Lembra que essa água ela vai cair agora nos rios, né? A estação de tratamento de esgoto devolve a água para o rio. E aí a estação de tratamento de água vai pegar essa água lá no rio. Lembra que quando ela pega, ela faz um monte de coisa para poder mandar para nossa casa? Então, por isso que quando a estação de tratamento de esgoto finaliza a etapa, a gente ainda não pode beber essa água, nem consumir ela para nada. Por quê? Vão ser adicionados o que lá na estação de tratamento de água? Vários compostos químicos, não é? Que vai matar micro-organismos que a estação de tratamento de esgoto não matou. Então, por isso que ainda não está própria para ser consumida. E, finalmente, só sobrou uma palavra, né? Na letra F, a água é lançada nos rios ou reaproveitada para limpar ruas, praças, regar jardins. Beleza? Então, essa foi a 19 da página 16, né? Eram essas as palavras que tinham que ser completadas. E, com isso, a gente fez uma boa revisão, tanto em ETA quanto em ET, certo? Nós vamos fazer mais uma aqui dessa página, que é o número 21, e depois nós vamos entrar em lixo. Assim, a gente vai finalizar o nosso capítulo 3, e aí, na próxima aula, como eu escrevi ali para vocês, nós vamos começar o capítulo 4 do volume 2. Né? Então, vamos lá. Número 21, exercício 21 da página 16. Então, o 20 eu não vou corrigir com vocês. Tem uma charge, né? O que é uma charge? Como se fosse uma história em quadrinho, mas ela tem uma moral pra gente, falando pra gente, né? Algo pra gente aprender. Vocês já devem ter estudado charge na língua portuguesa, ou em redação. Ou se não estudaram, vão estudar ainda. Tá escrito assim, ó. Algumas pessoas ainda têm o hábito de jogar o óleo de cozinha usado na pia ou no ralo. O produto lançado vai para a rede de esgoto e contamina o ambiente, poluindo a água e o solo. Então, são afirmações. Como podemos orientar essas pessoas para o descarte correto do óleo usado? Então, quando a gente estava falando sobre ET, sobre ETA, sobre lixo, nas nossas aulas gravadas, eu falei para vocês, né, de alguns hábitos que a gente pode mudar em casa, né, e não só em casa, as indústrias também, empresas que porventura utilizem óleo, que é o exemplo aqui, mas tantos outros produtos que também são jogados na rede de esgoto e que podem ser evitados, porque é complicado separar esses produtos na água, né? Como a gente viu, são várias etapas e nem todas conseguem tirar tudo que a gente poluiu na água. Então aqui ele está perguntando, o que a gente pode fazer para conscientizar essas pessoas ou para dar uma outra alternativa, né? Porque um óleo já utilizado, nem sempre a gente reutiliza para outras coisas em casa. Às vezes você frita, por exemplo, sua mãe vai fritar lá a batatinha frita, usa muito óleo. Tem algumas mães que usam esse óleo de novo para algumas coisas. Tem mães que não gostam, que já quer descartar e jogar ele fora. Mas não pode jogar na pia, né, gente? Não pode jogar no ralo, exatamente por causa dessa poluição que causa aí. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar lá aquela garrafa PET que você usou num refrigerante, né, ou de água, uma garrafa descartável de plástico de preferência, pode ser na de vidro também, mas de preferência na de plástico, e você vai esperar aquele óleo esfriar e vai derramar todo o óleo dentro dessa garrafa. Quando você tiver lá suas garrafas cheias, aqui em casa eu já tenho 3 ou 4 garrafas todas cheias com óleo. Você vai procurar um local que recolha esse óleo. Por exemplo, o Colégio Tiradentes de José Paulo de Vasconcelos. Quem conhece lá no início, perto da portaria, não tem parece uma lixeira, né? Mas não é.
um recipiente de metal colorido ali e que vem escrito descarte o seu óleo aqui. Então ali a gente pode descartar o óleo que uma empresa vai buscar esse óleo para utilizar ele para produzir outras coisas. Por exemplo, existem muitas mulheres que produzem sabão e vendem esse sabão. Então, olha só, dá uma renda, né? Dá um trabalho para outras pessoas através de óleo utilizado. Às vezes você conhece alguém perto da sua casa que já faz isso também. Você não precisa mandar lá para a escola, você pode entregar para essas pessoas. Tá certo? Então, isso é uma das alternativas. Eu não sei qual que você escreveu, mas você tinha que propor uma alternativa aí, para a gente não continuar poluindo o meio ambiente, a água, principalmente através dos ralos das nossas casas. Então, eu dei uma sugestão, podem ter sido outras aí, não sei o que vocês pesquisaram. Dando seguimento na nossa correção, na página 17, nós vamos corrigir o 22 e o 23 estão interligados. Então, nós vamos corrigir no eles e depois nós vamos corrigir o 24, tá bom? Vamos lá rapidinho para não ficar extenso o vídeo, porque já me pediram para diminuir um pouco e eu tô cumprindo, hein? Então, na página 17, o exercício 22 pede assim, ó. Assinale os itens que correspondem ao lixo que pode ser reciclado. Então, o que é um lixo reciclado? É um material produzido, então não é matéria orgânica, que a gente vai dar um outro destino para ele, né? Uma nova utilização de alguma maneira. Então, tudo que você identificar aí que for, por exemplo, matéria orgânica, não dá para ser reciclado. A matéria orgânica, ela até pode ser utilizada de uma outra maneira, mas a gente não chama isso de reciclagem, porque não vai virar um novo produto. Então, a maioria aqui deles foi marcado. O que eu vou fazer? Eu vou te falar quais não são para ser marcados, porque todos os outros são. Então, você só não ia marcar a letra B, que é casca de ovo, a letra C, que é pó de café, e a letra D, que é papel higiênico. Por que do papel higiênico? Vamos lá. B e C são produtos orgânicos, não é? Pó de café, casca de ovo. Então, veio de um alimento, não tem como reaproveitar isso. O papel higiênico, por que ele não é reaproveitado? Vocês já devem ter pensado aí. Normalmente, você só joga fora um papel higiênico que foi o quê? Utilizado, não é mesmo? Então, ele pode ter lá fezes ou urina humana. E isso passa a ser um material contaminante. Por quê? A gente não conhece todas as pessoas do mundo, né? E as pessoas carregam em si doenças. Então, materiais que podem estar infectados, por exemplo, todo material de hospitais não podem ser reaproveitados, mesmo que for plásticos. Não podem. Porque a chance deles estarem contaminados com alguma doença é muito grande. Então, as pessoas que forem manusear esses materiais para reciclar depois, elas podem acabar se contaminando. Então, materiais com potencial de infecção não são reaproveitados. Por isso, o papel higiênico aqui, apesar de não ser uma matéria orgânica, ele é produzido, né? Ele não é aproveitado. Beleza? Todos os outros vocês vão marcar. Então, ficou marcado aí lata de alumínio, garrafa PET, revista, caixa de papelão, caderno, pote de conserva, embalagem longa-vida, sacola plástica e embalagem de shampoo. Todos os outros, menos B, C e D. Beleza? E aí, na 23, você tem que separar. Lá no José Mauro de Vasconcelos também existe, se eu não me engano, lixeirinhas coloridas, não tem? Lá perto desse mesmo lugar? Se não tem, que eu acho que tem, vocês com certeza já viram essas lixeiras em algum lugar. Em parques, onde mais? Em lugares públicos, às vezes tem. E aí, cada cor foi feita para você colocar um material específico, né? E tem gente que fala, tô nem aí, vou jogar em qualquer uma. Isso só prejudica o trabalho de quem vai retirar esse lixo depois, né? E não te custa nada pensar no que você está segurando na sua mão para jogar fora e escolher uma dentre as 4 lixeiras que estão ali disponíveis. Então, a gente tem que a cor azul é para papel, a vermelha é para plástico, a verde é para vidro e a amarela é para metal.
Sendo assim, você tem que pensar dentro desses aqui, quais que você ia colocar em cada um. Tá fácil, não tá, gente? Esse aqui é um exercício lá pro terceiro ano, não é não? Então, eu tenho certeza que vocês acertaram aí. Mas vamos lá para a correção deles. De todos esses materiais que foram marcados aí no número 22, você tem que escrever dentro das lixeirinhas, que ficaram até pequenas, né? Qualquer coisa pode escrever do lado ou abreviar a palavra. Os materiais que correspondem a essa lixeira. Então, no papel, você vai ter que colocar lá revista, caixa de papelão, caderno e embalagem longa-vida. Tudo bem? No plástico vermelho, você teria que colocar garrafa PET, sacola plástica e embalagem de shampoo. No vidro, que é o verde, você só ia colocar pote de conserva. Isso se esse pote fosse vermelho. Ó, se esse... Viajei, gente. Isso se esse pote fosse de vidro. Mas normalmente para se fazer conserva, quem não sabe o que é conserva, perguntei para a mãe, para o pai, que com certeza eles já fizeram ou sabem te explicar. Por exemplo, conserva de pimenta. Você coloca lá aquele alimento, mistura alguns azeites, temperos, algumas pessoas e deixa lá por um tempo nessa conserva. Normalmente utiliza esse vidro porque é um material que não permite que aquele alimento se degrade facilmente, né? Estrague com facilidade. Então, normalmente utilizam são de vidros mesmo. Mas às vezes você não sabia o que era e pensou que era só um potinho de plástico e colocou ele no vermelho. Se você especificar que o pote de conserva é de plástico, pode deixar no vermelho. Mas aqui o livro está considerando que é um pote de vidro, tá? E aí realmente fica no verde, só tem ele. Então, pote de conserva aqui ficou no verde. E o metal também só tem um. O que era? Lata de alumínio. Então, de todos os itens, né, que podem ser reciclados, assim ficou a distribuição deles entre papel, plástico, vidro e metal. Ok? 24. Observe o tempo aproximado de decomposição de alguns materiais. Então, a gente sabe que, dependendo do tipo de material que você está jogando fora, principalmente se não for no local indicado, ele vai gastar muito tempo para se degradar, né? O que é degradar? É ser destruído completamente pela natureza, pela ação da natureza. E aí, dependendo do material, tem um tempo, dependendo, tem outro. Então, ele descreveu vários materiais aqui para você e pediu A, B e C. Que diz assim: com base nessas informações, responda A. Qual material listado prejudica mais a natureza se não for reciclado? Ou seja, se você jogou ele em qualquer lugar. E justifique a sua resposta. Não é só falar este material. Não, tem que explicar qual. Então, o que a gente tinha que fazer? Olhar aqui quanto tempo tem e escrever qual que era esse material e por quê. Então, vamos lá. Qual que é, gente? Vidro. Né? Aquela taça que tá lá em verde, que demora 4.000 anos para... Gente, 4.000 anos, vamos lá. O que pode acontecer em 4.000 anos? Né? Quantas gerações de seres humanos podem ter aí em 4.000 anos? Pensa que o ser humano, o mais antigo achado, eu acho que tem uns 10.000 anos, o ser humano mais antigo. Lembra aí da aula de história de vocês. Mas é uma coisa assim, que talvez daqui 4.000 anos seja outra geração de ser humano que exista já. Então pense, e a mesma taça vai estar lá intacta ainda, jogada fora. É incrível, né? Então é o vidro, o material que mais prejudica. E aí você tinha que explicar por quê. Porque o tempo de decomposição dele é o maior de todos os materiais listados, né? Então, se ele não for reciclado, ele é o que mais prejudica, porque vai demorar muito mais tempo para se decompor. É só por isso. Só, né? Letra B. O que pode ser feito com esse material para que não polua o ambiente? Qual material? O material que a gente acabou de falar na letra A, que era o vidro. Então, o que você pode fazer? Encaminhar esse vidro para um local de reciclagem. Não descartar ele simplesmente no lixo, porque o lixeiro leva
os lixos ali, né, eles não têm uma parte de separação. A partir do momento que você joga eles juntos dentro de um saquinho e põe lá na lixeira, ele vai para aquele caminhão que tritura tudo e que chega num aterro sanitário ou num lixão a céu aberto, infelizmente existe isso ainda, né? E joga tudo lá. Dali não tem mais separação. Os materiais só são separados quando você coloca eles todos separadinhos e existe uma coleta seletiva na sua cidade. Senão, o lixeiro também vai pegar, mesmo separadinho, e jogar lá no caminhão dele. E aí não adiantou de nada, né? Então, o que pode ser feito? Esse vidro pode ser encaminhado para uma empresa de reciclagem, né? Pode ser entregue aos catadores de materiais recicláveis que ficam nos bairros, naqueles pontos de coleta de material que costuma ter, tá bom? Letra C. Sabendo que há diferenças entre o tempo de decomposição dos materiais, qual deve ser o nosso papel como cidadão? Então, o que a gente acabou de falar? A gente tem que evitar jogar esses materiais em locais que não têm uma reciclagem e auxiliar aqueles locais que fazem essa coleta seletiva separando os materiais, né, gente? Não custa nada. Você, quando terminou de tomar o leite, deixa o que é caixa de papelão num cantinho lá na sua casa, né? Então, tudo que é de papelão, que é folha, deixa lá naquele lugar. Ah, a gente toma muito refrigerante em casa, tem muita garrafa PET, separa num lugarzinho. Mesmo que não tenha coleta seletiva na sua casa, faz o teste uma vez. Separa papelão e garrafa PET e você pode até deixar uma caixa grande de papelão com as garrafas PETs lá dentro. Põe separado do lixo no cantinho da sua lixeira. Você vai ver que existem muitos catadores que passam e pegam e levam. E eles vendem esse material por um preço muito barato, né, gente? Que não ia fazer diferença na nossa vida, mas são pessoas, às vezes, muito humildes que precisam desse valor para sobreviver. E eles estão fazendo ainda uma ajuda para todo o meio ambiente. Não nos custa nada não sujar todo esse material com os outros lixos, né? Separar eles na nossa casa para que essas pessoas não precisem ficar revirando os lixos, se contaminando, correndo o risco de se cortar em alguma coisa que pode estar ali. Então deixa separadinho embaixo, assim, na sua lixeira, sem ele estar todo sujo, que pode ter certeza que alguém vai pegar esse material. E aí, pra gente finalizar sobre o lixo, na página 18, então, o número 25 vai fazer duas perguntas que eu acho importante a gente ter na nossa mente depois de ter estudado lixo. No número 25, pergunta assim na letra A, tem um texto, não vou ler com vocês, e pergunta assim, o que é reciclagem? E na letra B, como podemos contribuir para o processo de reciclagem? Então, a gente já respondeu isso durante as outras perguntas, mas eu quero reforçar. O que é essa reciclagem, gente? É o processo que transforma um material que ia ser descartado em um produto novo. Novo significa que eu vou vender esse produto, né? Que, por exemplo, era uma garrafa PET, eu joguei fora, agora é a mesma garrafa PET limpinha. Não, não é isso. Novo significa que é um material que ele agora tem uma utilização de novo pra gente, né? Que a gente não precisa simplesmente descartar. Então, reciclagem é isso, é um processo que transforma materiais que iam ser descartados totalmente em materiais que vão poder ser usados de novo. E como que a gente ajuda isso a acontecer? A gente ajuda separando o nosso material, né? Ajudando as pessoas que já fazem essa coleta, entregando diretamente para elas, não contaminando os materiais que essas pessoas vão pegar, indo até um local que tem coleta e entregando, ou fazendo isso que eu acabei de exemplificar com o lixo da nossa casa. A gente sempre pode fazer alguma coisa. Às vezes a gente acha que, não, isso aí deixa para a prefeitura, deixa para os agentes de limpeza, mas não é assim. A gente sempre pode ajudar de alguma maneira. Ok? Então, página 18 terminou. E para finalizar, na página 19, o exercício 26, na verdade esse que é o último que fala de lixo, ele pergunta sobre o vidro em si. Então, eu queria passar bem rapidinho aqui com você, só para falar, porque a gente já viu sobre o vidro lá atrás, que na letra A, B e C fazem 3 perguntas sobre o lixo, assim, ó. Qual é o provável destino do lixo? Não, gente, do vidro, desculpa. Qual o provável destino do vidro ao ser lançado no lixo comum? Então, o que eu disse para vocês, quando a gente joga ele no nosso lixo lá normal, na sacolinha onde o lixeiro vai pegar,
Esse vidro vai parar num aterro sanitário ou num lixão a céu aberto. Qual a diferença? É porque o aterro sanitário ele tem alguns tratamentos e o lixão não. É um campo qualquer que escolheram lá na cidade, que vai jogar tudo ali, vai ficar aquele monte de lixo crescendo, né? Aqueles montoeira de lixo, igual da novela da Carminha que vocês assistiam. E aí vai dar fedor, vai dar rato, vai dar mosquito, vai dar um tanto de bicho que vai contaminar naquele lugar e vai encostar em você e vai te contaminar. Então, lixão é uma coisa terrível, precária, que não deveria existir em lugar nenhum, mas existe. Se você joga a sua garrafa de vidro no lixo comum, essa garrafa vai parar ou nesse lixão ou no aterro sanitário. E ambos não são bons para receber esse material, porque como a gente viu, demora 4.000 anos para ele poder se desintegrar. Então, se você joga as suas garrafas de vidro no lixo comum, você está contribuindo para 4.000 anos de vidros continuando aí na Terra, a partir do dia que você joga, né? Qual que é o destino do vidro ao ser depositado em coletores especiais? Então, se você joga lá naquelas lixeiras próprias, né, da cor vermelha, vermelho é plástico, vidro é verde, da cor verde para os vidros. Então, as empresas responsáveis por reaproveitar vidros vão dar um novo destino para esse vidro. E aí, aqui, ó, mostra simplificadamente como que é. Eles coletam, eles tiram os rótulos, né, as tampas, eles lavam essas garrafas e eles trituram todo esse vidro, porque aí eles vão aquecer, submeter a altas temperaturas, esse vidro vai se tornar maleável e eles podem fazer novas garrafas, outros produtos de vidro, né? Então, olha que ótimo, o vidro, o bom dele é que ele pode ser reaproveitado totalmente. Então, ele é 100% reciclável, basta dar o destino correto, né? E que tipo de separação de misturas é realizado na remoção de tampas e rótulos de vidros? Achei legal porque eles misturaram aqui o conceito que a gente trabalhou anteriormente, que foi o conceito de métodos de separação de misturas. Quando a gente está separando, por exemplo, vidro de tampinha e garrafa PET, o que a gente está fazendo? Qual que é o nome desse método de separação? Quem lembra aí? Quando você pega uma coisa e separa da outra. Catação, não é? Então é isso que acontece em muitas empresas de reciclagem. Eles catam literalmente as coisas que eles querem reciclar. Certo? Então a gente está finalizando por aqui. Eu falei que no final do vídeo eu queria falar sobre notas e o que eu queria dizer. Para vocês, alunos que estão assistindo e os pais que podem estar acompanhando, não se esquecerem que o sexto ano, a partir do sexto ano, a gente tem em ciências laboratório separado da disciplina teórica. Então, eu, Lorena, sou a professora que dou a aula lá dentro de sala de aula para os alunos, que a gente chama de aula teórica. E os alunos têm uma professora que chama Núbia, que é a professora de laboratório, que vai levar esses meninos lá para o laboratório e estudar também, sempre dentro da mesma matéria, né? A gente anda sempre juntas para poder facilitar esse aprendizado. Mas a professora Núbia tem 3 pontos do total de TE e TA da etapa para ela distribuir da maneira que ela achar melhor com as suas atividades. E eu tenho 7 pontos nessa etapa, que é a que vale 30, né? Para distribuir da maneira que eu acho melhor entre TE e TA. Então, tem muito pai preocupado porque o filho tirou uma nota baixa em TE. Mas não é isso, gente. Primeiro, a gente tem que lembrar que agora, no modo remoto, o nosso TE e o nosso TA foi unificado. O que significa isso? Significa que os pontos agora é um só. É como se não existisse TE e TA. Existe uma atividade avaliativa. E aí ela vale, por exemplo, na primeira etapa, valia 7. Eu dividi esses pontos e pedi para vocês fazerem uma atividade avaliativa e me entregar, que era o Kahoot. E vocês fizeram, e aí quem acertou mais teve um ponto maior, quem acertou menos teve um ponto menor, né? Eu corrigi as questões que vocês acertaram e erraram. E aí teve muito pai com dúvida nisso. Então o recadinho era só esse, era só para lembrar que toda vez vocês têm que lembrar que 3 pontos estão lá em laboratório. Então soma esses pontos depois, né, com o que eu lancei para você ver quanto que você ficou no final. Tá? Não fica preocupado porque sua nota tá pequena. Lembra que ciências é dividido, tudo bem?
Eu vou mandar também uma mensagem lá no Positivo On, confirmando isso que eu tô falando, para os pais ficarem mais tranquilos, né? Porque o boletim vai sair no dia 6, eu acredito. E aí, às vezes, vocês ficam nessa aflição achando que tirou uma nota baixa em TE, e não era isso. Né? É que nós só tivemos 7 pontos nessa etapa. Na próxima etapa, se não me engano, são 9 pontos para mim, 3 pontos continuam. Os 3 pontos de laboratório são sempre, tá, gente? 3 pontos para a professora, porque na próxima etapa vale 35, por isso que aumenta um pouco. E a mesma coisa, eu vou explicar o que vai valer os meus 9 pontos, e a Núbia também divide os pontos dela em todas as atividades que ela faz no laboratório. Certinho? Então, ó, o vídeo ficou menor do que eu tava fazendo, as aulas de correção são um pouco maiores mesmo, mas era pra gente aproveitar bem e finalizar todo o nosso capítulo 3. Então, agora a gente tem que findar nosso capítulo 4, né? A gente vai começar ele, e assim que a gente terminar, a gente vai ter terminado o volume 2 do Positivo, tá certo? Então, beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus.